Boa noite a todos, bem-vindos. Para nós nos harmonizarmos com as energias da casa, nós vamos iniciar com uma pequena leitura. Ela se chama Os Obreiros do Senhor, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 8. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos são os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro modo, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo de que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Convido a todos para fechar seus olhos, para a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus por estarmos aqui nesta noite, de um dia tão lindo, com essas energias que nos rodeiam, que nos completam, agradecendo por podermos compartilhar todos juntos este momento de mais um pouquinho de aprendizado dessa doutrina que tanto nos inspira, que tanto nos ajuda na evolução. Pedimos a Ti, irmão Jesus, que continue conosco, sempre nos amparando, acreditando que seguimos sempre um esforço maior no caminho do bem. Que mesmo ainda na busca da perfeição, neste planeta, nesta encarnação, que as nossas intenções sejam as melhores, que quando errarmos, possamos aprender com os nossos erros. Agradecemos por essa noite, pelos irmãos do plano espiritual que ajudaram a preparar esse ambiente com tanto amor para nos receber. E assim, damos por iniciado o encontro e exposição doutrinária de hoje. Hoje nós estamos recebendo o nosso irmão Gisiel Veiga, que está vindo de Poço Claro, do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Rogamos que Jesus ilumine a tua exposição. Muito bem-vindo. A palavra está contigo. Obrigado. Boa noite a todos. É uma alegria poder retornar a essa casa espírita para compartilhar de conhecimentos que fazem utilidade para nós, em primeiro lugar, e aí a gente resolve trocar uma ideia. O tema que eu trouxe para a reflexão dessa noite é valorização da vida. Habitualmente, quando a gente adentra o mês de setembro, todos os anos, há campanhas, de forma geral, que trabalham a ideia da valorização da vida, falando principalmente da prevenção do suicídio. É um tema recorrente, necessário, para que a gente possa abordar. A gente poderia buscar, assim, como a gente perceber quando alguém ao nosso lado não está bem, ou quando perceber que nós não estamos bem. Porque muitas vezes, se eu tenho, por exemplo, uma dor de dente, eu procuro um dentista. Se às vezes eu estou com problema no olho, eu procuro às vezes um
oftalmologista. Se às vezes eu me machuco, tem uma torção, eu procuro às vezes um massagista, um fisioterapeuta. Se eu estou com um problema de garganta, eu vou com um otorrino. Se eu estou com às vezes um aperto no coração, que às vezes eu acho que não é emocional, às vezes é emocional, mas eu procuro primeiro o quê? Um cardiologista. Para nossas dores físicas, quando elas apertam, a gente busca um recurso. E para as nossas dores emocionais, por que nós protelamos? Por que a gente não... Aliás, onde buscar ajuda quando a dor não é física? É nesse sentido que a gente vem trazer uma reflexão. Falando ainda, há muitas pessoas, ou todos nós, num momento ou outro da vida, passamos por situações que às vezes nos deixam decepcionados, descontentes. E aí às vezes a pessoa muitos não admitem essa ideia, assim, por exemplo, olha, a pessoa não pensa, eu quero abandonar a vida. Ela fala assim, às vezes me dá uma vontade de sumir. Nossa, se eu pudesse, eu desapareceria. E por motivos vários. Será que tem como nós deixar de viver? O que a doutrina espírita pode contribuir dentro desse raciocínio? Paremos para pensar. Primeiro, está dentro de um fundamento da doutrina a crença, não a crença, mas a comprovação de que nós somos espíritos imortais. Nós não morremos. Nós temos a morte, às vezes, da vida orgânica, mas nós, em espírito, continuamos. Todos nós estamos aqui para um conjunto de aprendizado. Então, dentro desse sentido, a doutrina espírita vai nos colocar que todos nós temos aflições. Às vezes, a gente não sabe de onde vem essa aflição. Tem aflições que a causa é dessa vida presente, por uma série de coisas que a gente vai tomando resoluções durante a vida, e elas têm aqui consequências. Mas quando às vezes a gente está triste, às vezes a gente não está bem, a gente já foi ao médico, primeiro a gente vai buscar se não é um problema físico. Ou às vezes é um problema físico, mas eu não encontro respostas aqui. É porque essa situação pode estar vinculada ao nosso passado. A causa pode estar em outras existências. E aí, Allan Kardec trabalha no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele trabalha sobre o tema Bem-aventurados os aflitos. E ele vai abordando tema por tema, daquela promessa que Jesus nos traz. Vinde a mim todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Jesus disse em algum momento que ia tirar o nosso sofrimento, a nossa aflição? Não, Jesus disse que ele aliviaria. Porque quem compreende Jesus começa a ter um outro olhar para a vida. E é dessa mesma forma que Allan Kardec trabalha dentro do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai abordando item por item. E mesmo ele vai trabalhando as aflições, que as aflições têm uma causa justa, se não é dessa é de outra. Vai falar sobre o porquê de nós não lembrarmos das outras reencarnações, o esquecimento do passado.
E aí ele vai falando, aí ele chega num item que diz assim: motivos para resignação. O conhecimento da doutrina espírita vai nos auxiliando a tornar-nos mais resignados ou mais resilientes diante das dificuldades e desafios. E ele vai colocando item por item até que ele chega no momento em que ele trabalha o tema suicídio e loucura. Vou tomar licença assim, para fazer a leitura de alguns trechos do item 14 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz o seguinte, ele inicia: a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito serenidade, que é o melhor meio de prevenir contra a loucura e o suicídio. A maneira como quando nós compreendemos a realidade da vida, o porquê das coisas, e mais juntamente com a fé no futuro, é a melhor maneira de prevenir essas duas situações. Porque se a pessoa ela não tem fé no futuro, poxa vida, se eu estou sofrendo, se às vezes eu começo a me balancear e aí eu penso assim, olha, o que eu vou esperar daqui para frente? A pessoa começa a tomar caminhos que vai se afundando, desanimando. E ele diz o seguinte, que o mesmo ocorre então com o suicídio, excluído aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, que a pessoa toma por um impulso. Os demais têm a mesma causa. Seja eles qualquer motivo particular, tem sempre a causa de um descontentamento. Então a pessoa passa por um momento em que ela não está bem, e ela passa, às vezes, seja por uma decepção, uma pressão psicológica, às vezes por vergonha, por culpa, às vezes situações financeiras, ou desilusão amorosa. Todas elas estão incutidas no momento que a pessoa tem aqueles pensamentos, a vontade de desistir, a vontade de abandonar. E é nesses momentos que a gente tem que falar. A melhor opção é falar, é buscar ajuda. Em nossas orações, nas casas espíritas, eu particularmente costumo falar assim, que a gente deve orar mandando vibrações para as pessoas que têm seus pensamentos ocultos a ideia de desistir. Porque, às vezes, os casos que chocam são aqueles que não são percebidos. Porque aquele que fala, de uma forma ou de outra, a gente vai conduzindo para auxiliar. Mas, muitas vezes, esse pensamento está o quê? Oculto. Será que nós também temos essa capacidade também de dizer que em um momento ou outro da vida a gente também tem esses mesmos pensamentos? Não às vezes de se suicidar, às vezes de se matar, mas de desistir, de sumir. Parece que é um assunto que as pessoas têm dificuldade de trabalhar, mas é uma situação emocional. É um momento que a pessoa está passando e é preciso trabalhar. Allan Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo, sobre a melancolia. Talvez o termo depressão não era usual na época em que Kardec publicou o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele trata assim a melancolia falando que às vezes uma tristeza
uma vaga, começa a invadir o quê? Os nossos pensamentos. E às vezes a gente não sabe de onde vem. E às vezes precisa relutar para que possa vencer. Todo aquele que às vezes acaba abreviando a sua vida e retornando ao plano espiritual pela porta do suicídio, eu costumo dizer que são vítimas de si mesmos. Porque a pessoa, muitas vezes, ela tinha uma ideia de aliviar o problema, mas a primeira constatação do espírito é em perceber que ele continua vivo. E é Allan Kardec que vai falando da seguinte maneira: dizendo que aquele que queria fazer isso para abreviar a vida, ele acaba recebendo o resultado justamente o contrário. Porque o seu problema não acaba, ele continua. Porque nós somos espíritos imortais, estamos temporariamente no corpo, mas continuaremos a existir. Tem uma história chamada, que está no momentoespírita.com, da Federação Espírita Paraná, chamado Um Minuto Apenas. Talvez alguns de vocês já conheçam. Eu vou contar um pedaço dessa história. Convido a todos, a hora que tiver a oportunidade, de escutar ela por inteiro, né? Mas ele conta o caso de uma mulher chamada Lúcia, em que ela tinha uma vida tranquila, ela teve um bom relacionamento, casou-se, teve filho, mas num determinado dia ela percebeu que seu companheiro havia traído. Ela ficou tão desapontada naquela situação, envergonhada, que eu não posso admitir isso. E ela pensou o seguinte: eu vou dar fim na minha vida, mas não só isso, pretendo me vingar. Vou levar comigo o meu filho. Pensou na sua ideia, no seu pensamento e levou. A ideia era pular num precipício. Pensou, era beira-mar, e aí pensou: vou me jogar desse penhasco ali. Mas a sua ida de casa até esse lugar, ela foi passando, e de repente a criança se desgrudou dos braços da mãe e foi em direção aos carros, e a mãe ficou apavorada, tomou um susto, tirou a criança, e aí ela começou a entrar num paradoxo: peraí, mas eu estava justamente levando meu filho para a morte e agora tive medo de perdê-lo. E o menino abaixa e pega um papel. Era uma mensagem com o título Um Minuto Apenas. E ali transcorria que um minuto apenas, muita coisa muda. Às vezes nós estamos aflitos, não encontramos saídas, mas passa-se um pequeno momento e aí as coisas começam a se encaixar de novo. E ela começa a ler, reler, chega até o lugar onde ela tinha decidido se jogar do penhasco e se põe a chorar. Chorava. E aí lembrou que um amigo do seu marido era espírita e que algumas vezes nas suas reuniões familiares, nos seus almoços e jantares, tinha comentado algo sobre a vida espiritual, sobre os problemas, sobre a origem das aflições. Ela pensou, ligou para ele, começou a conversar, e ela começou a frequentar uma casa espírita. Ela, a partir daquele momento, aquietou os seus pensamentos. O marido, um tanto estranhando o comportamento da esposa, começou
a segui-la. O que será que ela está fazendo? Onde ela vai? Em alguma dessas noites que ela saia só. E ele percebe que a mulher adentra uma casa, e ele adentra junto e começa a assistir as palestras também. A história se prossegue. O casal consegue vencer aquela situação, viraram trabalhadores da casa espírita e mais 2 filhos se somaram. Tudo por uma mensagem em que a leitura dela durava apenas 1 minuto. Quanta coisa muda nesse intervalo de tempo. O quanto a espiritualidade, os amigos espirituais, percebendo os nossos pensamentos, eles intuem pessoas para chegar. Às vezes a pessoa está com o pensamento lá em desequilíbrio, alguém bate na porta e pergunta como é que está. Agora o telefone toca. É a mensagem de TV, é algo que a gente escuta no rádio, na televisão. É um filme que mexe com o nosso pensamento. É uma voz silenciosa do nosso anjo da guarda. Eu lembro, por isso que eu sempre falo assim, que a melhor opção é falar. Por isso que a gente aborda esse assunto. E mesmo estando em meio espírita, é um assunto que as pessoas têm dificuldade de falar, porque às vezes a pessoa luta contra isso. Mas, no meio que a gente está, teve uma jovem, uma vez que ela, aliás, todo aquele que às vezes passa isso numa encarnação, às vezes pede, às vezes para reencarnar num ambiente em que tem oportunidade do conhecimento da vida espiritual para poder vencer essa situação. Mas ela conta assim que um dia, ela tinha lá seus 17, 18 anos, e ela pensou assim, começou a vir um pensamento meio estranho na cabeça, eu vou pegar uma faca e vou. Aí de repente ela escuta um barulho na casa e ela abandona aquilo e ela se assusta, né? E um dia ela me contou que ela trabalhava esse pensamento. Então o fato dela começar a falar, estudar, aquele pensamento vai se esfriando. Existem muitas formas de a gente buscar ajuda, pode ser através de um amigo, às vezes na Casa Espírita do Diálogo Fraterno, tem o CVV, o Centro de Valorização da Vida, em que o número de telefone é 188, às vezes a pessoa está passando por uma profissão, eu não quero comentar com ninguém, pega o telefone. O importante é falar, buscar uma ajuda psicológica. É importante falar. Allan Kardec, em abril de 1860, ele recebe, num momento assim que ele estava assim, no trabalho árduo, assim, reunindo o material da codificação da doutrina, e estava, imagina o trabalho, a tarefa, né? E um dia que ele estava ali naquele trabalho árduo, de repente ele recebe o Livro dos Espíritos, uma encomenda, juntamente com uma carta. Essa carta foi escrita por José Perrier, desculpa. E aí ele narra a sua história, que ele estava indo no rio Siena, em Paris, depois de ter passado por grandes dificuldades, problemas pessoais, ele resolve assim, eu vou me atirar dessa ponte do rio Siena. Mas quando ele vai à ponte, ele ele esbarra em algo e ele vê que é um livro, todo já surrado do tempo ali, e ele olha que é o Livro dos Espíritos. Mas quando ele pega a capa do livro, está escrito: este livro salvou a minha vida. E ele começa a ler,
Ele desiste, começa a compreender um pouco mais a vida e resolve escrever essa carta contando a sua história. E aí manda para Kardec. Estava escrito assim: esse livro salvou minha vida, assinado a Laurentini, e José diz o seguinte: salvou a vida dele e a minha também. Então Allan Kardec, sabe, continua com mais firmeza, porque o conhecimento salva vidas. Olha o ponto importante: conhecimento da vida espiritual salva vidas. Uma outra situação que é importante colocar é o relato também daqueles que desencarnaram vítimas de si mesmos nas comunicações mediúnicas. O quão doloroso é o processo. A morte não é o fim. Então, a primeira coisa assim é que quando isso acontece, o espírito é convidado a recomeçar, porque a vida não para, a vida continua. Mas muitas vezes o espírito passa a reviver um instante da morte. Como isso é triste. Vamos pensar nós aqui no dia a dia. Nós temos situações em que a gente faz um problema aqui, um problema ali, e a gente às vezes tropeça. E aí a gente começa: poxa vida, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? E nós estamos aqui encarnados. E aquele pensamento fica, até que a gente pere, mas eu tenho que continuar. Então a dificuldade muitas vezes do espírito é em se perdoar e pedir perdão. Muitos alegam e dizem: poxa vida, se eu tivesse o conhecimento, se eu soubesse, ia ser assim. Há aqueles que têm o conhecimento, mas ele não foi suficiente. A pessoa: poxa vida, eu ainda não consegui. Mas pela misericórdia de Deus, todo mundo tem a chance o quê? De recomeçar. Ninguém está ao abandono. Depois que o espírito começa a perceber que ele tem que continuar, ele começa um reprocesso de trabalho, de buscar uma nova oportunidade, de reencarnar e recomeçar tudo de novo. No livro Memórias do Suicídio, de Ivone de Amaral Pereira, ela conta, o livro é bem interessante para a leitura, né? Para que a gente possa perceber qual é o martírio, às vezes, dos suicidas. Né? E ela comenta de um lugar de acolhimento dos suicidas, em que Maria de Nazaré é que dá assim, aquele suporte para as equipes trabalharem. O porquê de Maria de Nazaré? É que precisa ter muito amor, tem que ter muito acolhimento. Porque a vida vai continuar. Às vezes a gente ouve assim, por exemplo, recentemente a gente vai às vezes num velório de alguém que, eu sempre vou tocar nesse assunto, que a pessoa é vítima de si mesma. E aí a gente escuta assim, a pessoa diz assim: olha, fulana, é preciso ter coragem para tomar essa decisão. Será que é coragem? Outras pessoas dizem: a pessoa tem que ser muito covarde. Será que é covardia? Não tem nada a ver com coragem nem covardia. É um ato de desespero. É um impulso. É um momento de fragilidade.
em que de repente ela não conseguiu ver outra situação, mas não é o fim. Para as famílias que às vezes tem alguém, algum familiar em que aconteceu algo assim, é difícil alguém que não tenha, porque a cidade às vezes é pequena, sempre tem alguém que ou é familiar, ou é conhecido, ou é um amigo. Às vezes fica aquela situação assim, poxa vida, o que eu poderia ter feito para evitar? Mas, se tivesse ao nosso alcance evitar, alguma coisa ia fazer com que a gente interferisse. Mas antes, tirando, como Kardec fala, o estado de embriaguez e o estado de loucura, aquele pensamento é oculto. É por isso que a gente não consegue observar. A pessoa mostra sinais. E que às vezes a pessoa percebe só depois que a pessoa comete o ato. Esse é o último ato, mas ele tem outros atos anteriores. Então as famílias não se culpem. É difícil de falar, mas a família sempre acaba... Porque a espiritualidade tenta de mil e uma forma fazer com que ele desista. E aquilo é um pensamento que vai se somatizando, até que... Então nós precisamos na sociedade, se nós estamos passando por isso, falar, olha, eu já tive um momento assim que eu não estava bem, mas procurei ajuda. Talvez incentiva a pessoas que de repente têm dificuldade de falar a sair daquela situação. E às vezes os pensamentos são assim. Olha, eu tenho vontade de sumir, de desaparecer. Às vezes vem, ninguém gosta de mim. A pessoa se diz assim, olha, eu não vou fazer falta. Eu não quero ser um peso na vida das outras pessoas. Eu sou um problema. Eu sou um fracassado. Ou as pessoas dizem, eu não mereço ser feliz. O conhecimento da doutrina espírita nos traz a certeza de que todos nós somos destinados à felicidade. Todos nós somos merecedores da misericórdia divina. E eu resolvi trazer essa informação porque, às vezes, no diálogo agora com os desencarnados, aí quando você vai conversar com um espírito que abreviou a sua vida, e ele vai narrando e você está ali para acolhê-lo. E você começa a falar da misericórdia, que ele deve recomeçar. A gente sabe da importância da oração. E aquilo começou assim, poxa vida, eu estou falando de misericórdia para os desencarnados. Mas eu estou encarnado. Nós também somos credores da misericórdia de Deus. No momento que a gente está em aflição, busquemos a oração. Se eu não consigo orar, converse com alguém e diz, olha, eu não estou bem, você podia orar por mim? Peça, ajuda. E como buscar ajuda? Através da orientação, buscar ver a vida de uma outra forma. Ter também na consciência que nós não precisamos estar bem o tempo todo. As pessoas imaginam que a gente não possa ter nenhum momento de fragilidade. E a gente coloca que nós colocamos uma pressão a mais. Por que a panela de pressão? A gente temos a panela de pressão para cozinhar, ela vai cozinhando. Se ela não tiver aquela válvula, o que acontece? Explode. Alguém já teve um problema assim, às vezes cozinhando feijão e de repente aquela válvula travou? Aquilo, e olha que é quase uma bomba, a gente não sabe o tamanho do perigo. Nós também, se nós não encararmos, se a gente for só pressionando, uma hora isso explode. Então a gente precisa
esvaziar um pouquinho nossos pensamentos, para que os próprios anjos de guarda intuam e eu possa achar acesso. Às vezes as pessoas imaginam que não há ninguém que gosta dela, mas pelo simples fato de nós existir, nós querendo ou não, tem pessoas que gostam da gente, que admira nós do jeito que quer, a começar por nossos familiares, seja um pai, uma mãe, um irmão, um primo, um amigo, às vezes colega de trabalho, que às vezes não conhecendo a nossa realidade, das nossas dificuldades interiores, mas eles dizem, nossa, essa pessoa é realizada. Assim como nós também admiramos outras pessoas. E às vezes, a gente falar isso para as outras pessoas também ajuda a levantar a autoestima. Precisamos saber de onde procurar ajuda. Se a gente sente só, como a gente já falou, buscar família, amigos, a religiosidade. Eu vou falar também de uma história assim, que isso também é rico de informações. Às vezes no atendimento fraterno, na casa espírita, a gente pega várias situações dessas, e a gente assim, agradece quando a pessoa, eu digo agradecimento a Deus, quando as pessoas buscam ajuda. Num determinado momento, uma mãe busca ajuda para uma filha que já desde a adolescência tinha ímpetos assim de querer desistir da vida. E num determinado momento, aí passados algum tempo, eu conversei, ela já estava jovem, e daí falando com ela de uma forma mais intuitiva, dizendo o seguinte, olha, comentei sobre essa questão, que é importante viver, que a gente tem que aproveitar a oportunidade, mas que quando nós estamos no corpo físico, se a gente está com um problema, por exemplo, hoje não foi legal o dia, eu ainda posso me distrair pegando o telefone, eu ligo a televisão, eu saio fazer uma caminhada, eu posso fazer N coisas para desvincular daquele pensamento. E eu prefiro muitas vezes falar com você ainda nesse corpo do que falar numa reunião mediúnica. Não que a gente não vá acolher, mas ainda há tempo. E passou-se mais um tempo, um dia, após ela ter feito mais uma tentativa e ser internada num hospital, sua mãe me liga dizendo, olha Gisele, eu desisto. Não aguento, eu vou perder minha filha. Eu disse para ela, calma-se. Nesse momento em que a filha estava no hospital, eu conversei com a mãe. E o que você vai dizer para uma mãe com essas colocações? A gente também pede ajuda, né? Inspiração, né? Eu olhei para ela e disse o seguinte, olha, antes dela ser sua filha, ela é filha de Deus. Todos nós que aqui estamos hoje em dia, antes de nós sermos irmãos, familiares, amigos, cônjuges, pais, filhos, todos nós somos filhos de Deus. Se você não sabe o que fazer, entrega nas mãos de Deus. Mas se você me permite, falei para a mãe, eu ainda tenho esperança. Nós podemos orar. E aí, fizemos uma oração e disse, olha, entrega na mão de Deus. Fazem um pouco mais de 4 anos dessa conversa. A gente sabe, isso não é garantia de nada. Então, mas aquele momento que eu falei com a mãe começou a confiar mais na providência. Porque ela
Ela vivia em função do que, volta e meia, a filha tinha uma crise. E aí o que fazer? Imaginemos o sofrimento que passa, às vezes, a família que tem alguém que às vezes... Então, acompanhar. Claro, ela buscou ajuda psicológica. Eu conversei com essa, hoje jovem mãe, perguntei um dia assim, aí falando mais, de forma mais direta, dizendo o seguinte: como é que andam os seus pensamentos? Você ainda pensa? Um dia ela disse assim: olha, eu penso, mas hoje já não vou mais. Eu procuro fazer outra coisa. Então, todos aqueles que falam, a probabilidade é maior de continuar vivo. Porque diante de todos os nossos problemas, nossas dificuldades, viver é a melhor opção. Não estamos sós no mundo. Jesus, dentro de suas pregações, falava muito sobre as bem-aventuranças, falando das coisas reservadas àqueles que conseguem lidar com suas dificuldades, seus desafios. E Jesus é tão incrível que ele, mesmo no seu retorno à pátria espiritual, ele transforma um símbolo que era destinado aos piores criminosos, que era a cruz, no símbolo mais sagrado que a gente vê no planeta. É tão forte esse vínculo, em que as pessoas dizem o seguinte, que cada um de nós temos uma cruz a carregar. Já viram essa expressão? Para dar uma descontraída, tinha uma pessoa que reclamava: se todo mundo tem uma cruz para carregar, não é possível que a minha é mais pesada. Não? Deus errou na proporção, porque segundo Jesus, Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. São muitas das expressões de Jesus que vão à eternidade para nós refletir. Que cada um passa ou tem as suas provações no limite das suas forças. Então ele começou a reclamar: olha, a minha cruz está muito pesada. E aí ele foi reclamar lá com o responsável de quem encaminhava as cruzes. Ele adentrou aquela sala e aí viu várias cruzes. Deixou a dedo na porta lá, começou a experimentar uma. Não, essa aqui está mais pesada. Eu vim aqui para trocar a minha que era pesada, não vou levar uma outra mais pesada. E experimentou uma por uma. De repente ele pegou uma e disse assim: essa aqui eu consigo levar. Posso levar? Pode. Mas é estranho, essa era a sua que você trouxe. Às vezes, quando a gente começa a olhar, a gente está passando por um problema, mas começa a olhar os problemas das outras pessoas, aquilo vai ajudando um a fortalecer o outro. Então é preciso que a gente utilize disso. E mesmo Jesus, para nos passar um ensinamento, no momento que ele estava caminhando com a cruz, rumo à crucificação, teve um momento em que ele deixa, não é que ele deixa, ele recebeu um açoite, e ele deixa cair a cruz. Vocês já ouviram falar desse trecho bíblico? O que acontece nesse momento? Eis que aparece Cirineu e o ajuda Jesus a erguer a cruz, e ele continua. No momento que a gente fraqueja, que está com dificuldade, sempre haverá Cirineus. Pessoas com as quais nós possamos contar para ajudar a carregar a nossa cruz, ou para ajudar nós em meio a esses desafios. Então, se passamos ou temos pessoas que estão ao nosso redor, que têm pensamentos, seja eles ocultos ou às vezes revelados, que a gente possa um ajudar o outro, porque dentro dessa caminhada todos nós somos filhos de Deus e todos nós precisamos uns dos outros. Ajudando uns aos outros, podemos contribuir para a nossa caminhada. Eu agradeço a oportunidade da reflexão e fica assim, o convite, para que todos nós possamos refletir e conversar mais sobre esse assunto.
Gisele, né? Fica aqui o convite para o próximo evento aqui nessa casa. Obrigada. E agora nós passamos a nossa prece, né, nos encaminhando preparatório para o passe. Eu convido a todos, então, mantendo esse ambiente de harmonia, a fecharem seus olhos, para nós nos concentrarmos neste momento, no nosso coração, nas nossas melhores energias, imaginando em nossa mente um caminho que se abre à frente dos nossos pés. E esse caminho iluminado com muitas flores, com muitos pássaros, um caminho de alegria que parece nos levar a um ambiente de muita felicidade.